Bem-vindo ao podcast One on One com Jorge Rosa. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês com uma convidada muito especial. Vamos falar de inovação, criatividade. O One on One, que é um podcast patrocinado pela FIA Business School Pro Futuro. Você ainda que não conhece, acesse as redes sociais da FIA Pro Futuro, entenda um pouco sobre os MBAs que a FIA oferece e hoje, como eu disse, uma convidada toda especial. Ela que foi minha colega de turma, que eu também fiz o curso da FIA MBA Internacional, a Nádia Andrade. Nádia, satisfação em recebê-la aqui no nosso podcast, né? Muito feliz por você ter aceito aí o nosso convite. Boa noite, Nádia. Como é que está você hoje? Boa noite, Jorge. Obrigada pelo convite. Muito honrada de voltar aqui na FIA para a gente conversar sobre inovação, criatividade, né? Temas que a gente falou bastante, estudou bastante, né? Não só aqui no Brasil, como nos outros países que a gente viajou durante o MBA. Então, é um prazer. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação revê-la, né? Colega de turma. Por 2 anos. 2 anos estudei com ela, né? Viajamos juntos, certo? Temos histórias para contar. Né? Lógico que não vamos contar tudo, né? Então, das viagens, né? Mas foi muito legal. Isso é uma das coisas que a FIA proporciona para a gente, né? Esse conhecimento, essa oportunidade de estudar fora, né? Isso é muito, muito legal. Mas eu queria saber um pouco quem é a Nádia, né? Era uma vez a Nádia, nasceu a Nádia, né? O que a Nádia faz, o que a Nádia gosta. Eu quero saber um pouco da Nádia, a pessoa Nádia. Puxa, vamos lá. Então, vou ser breve aqui na descrição. Eu sou jornalista de formação, né? Mas trabalhei muito tempo como relações públicas, né? Que é uma outra área da comunicação. Trabalhei durante mais de 20 anos em agências de relações públicas do grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. E agora eu estou numa fase, depois de fazer um período sabático, né? Uhum. Não tão sabático assim, como dizem meus amigos. Eu estou voltando para a área de comunicação, mas com um olhar mais de educação, empreendedorismo, comunicação e cooperação, né? Então, além do MBA da FIA que a gente estudou em 2018, eu fiz uma outra pós-graduação que chama Pedagogia da Cooperação e hoje eu trabalho fazendo a junção da comunicação, dos saberes da comunicação com a cooperação, né? Então, o que a gente consegue construir não só dentro das empresas, mas também olhando para empreendedores individuais, enfim, para a sociedade como um todo, trazendo esses 2 skills, assim, diríamos, à tona, né? Porque é muito comum, a gente acredita que sabe se comunicar, como acredita que sabe cooperar, né? Porque são 2 palavras, 2 ações, 2 atividades que estão no nosso dia a dia desde muito tempo, né? Mas muitas vezes é preciso reaprender, né? Ou relembrar. E é um pouco dessa dinâmica que eu estou estudando, né? E trabalhando como facilitadora de dinâmicas nessa linha, né? Conversas e palestras sobre comunicação, comunicação para liderança, comunicação consciente. Então, hoje eu estou trabalhando nesse mercado, né? Então, resumindo, essa é a Nádia. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Acho que eu estava num período sabático. E cada vez mais é comum ouvir as pessoas dizerem que estão num período sabático. Você acha que o sabático ele é um momento que a gente tem que viver? Eu acho que eu fui num sabático, né? Forçado, mas fui pro sabático. E você se reinventa, você revê muitos conceitos, você volta como uma nova pessoa. Você acha que o sabático é uma coisa que a gente tem que fazer uma vez na vida? Pode ser um sabático, né, enfim, longo ou um sabático mais curto, que não seja uma férias, porque férias são 30 dias no máximo, né? Mas eu entendo o sabático como muito mais que isso, né? 2, 3 meses. Como é que você vê isso? Acha que o sabático realmente é uma coisa importante pra gente? Olha, a gente precisa pensar e lembrar que é um privilégio, né? Muitas pessoas não têm condição de parar um tempo para refletir,
por menor que seja esse tempo, né? Muitas vezes muitas pessoas não tiram nem férias, né? Então, isso posto, eu diria que se a gente olhar para a sociedade da forma como a gente está organizado hoje, sempre na correria, né? Sempre ocupados, né? O sabático acaba surgindo até como um antídoto para essa forma que a gente se organizou. Porque se a gente também olhar lá para trás, nos gregos e tudo mais, né? O sabático ou o ócio era a realidade, né? E, obviamente, passada todas as revoluções industriais, tudo que a gente vem vivendo agora e essa revolução que a gente vive hoje, não se privilegia o tempo da reflexão. E aí, acredito que a gente pode entrar um pouco no tema da nossa conversa relacionado à inovação e criatividade, porque elas estão, de certa forma, relacionadas, né? O sabático ou o ócio, né, são os momentos que a gente consegue sair da roda viva, né? Sendo forçado ou não, muitas vezes você consegue fazer isso porque você ficou doente, por exemplo, né? E precisou se afastar durante um tempo, né? Outras vezes é como você falou, outras circunstâncias da vida que não foram escolhidas nos colocaram nesse lugar. Mas a prática de parar para refletir, que eu acho que é o maior benefício do sabático, que na verdade não deveria depender desse período. Deveria ser uma prática que a gente fizesse com frequência, né? Porque a gente não se pergunta por que a gente está fazendo o que está se fazendo, né? A gente não renova os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos acordos, né? Muitas vezes a gente traçou um plano, ou traçaram um plano para nós lá atrás, e a gente segue nesse plano sem fazer questionamentos, né? E aí fica muito difícil inovar, né? Como é que a gente vai mudar se você não para pensar? Você provavelmente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, né? Isso vale para nós como indivíduos, mas isso vale para empresas, isso vale para nossa sociedade, né? Isso vale para a resolução de problemas complexos, né? Que agora boa parte dos nossos problemas são complexos. Como resolvê-los se a gente não mudar, se a gente não refletir, se a gente não fizer novas perguntas, né? Não dá para fazer diferente com as ferramentas que a gente tinha no passado. A gente precisa encontrar novas formas, novas soluções, né? Novas ideias, né? E aí que entra a criatividade e a inovação. Mas você acha que, por exemplo, a gente precisa como é que eu vou colocar? Se desconstruir para reconstruir, aí sim aflorar a criatividade e inovação, ou mesmo com os conceitos que nós temos formatados ou que construíram para a gente consegue atingir um nível excelente ou enfim, né? Porque se a gente tá preso nos mesmos conceitos, é difícil eu querer mudar, né? Será que eu não preciso rever? Será que eu preciso me reconstruir de novo? Como é que você vê isso? Eu acredito que é possível fazer das duas formas, né? Se a gente for olhar para a inovação e para os conceitos dela, por exemplo, a gente pode pensar numa inovação disruptiva, que é onde eu desconstruo, né? Mas também tem a inovação incremental, né? Então, talvez nesse lugar também eu consigo inovar sem desconstruir por completo. Então, eu acredito que é possível das duas formas, né? Porque muitas vezes você consegue mexer em processos que já estão andando, mas com algumas atividades, se você conseguir trazer novos comportamentos e novas atividades dentro do que já vem sendo feito, talvez ali você consiga abrir portas para a inovação também, sem desconstruir tudo, né? Eu acho que as duas formas são possíveis, depende do cenário onde você está inserido e especialmente das pessoas que vão fazer parte desse processo. Entendi. Mas e inovação? Quando a gente fala de inovação, às vezes é muito complexo, ou às vezes é muito simples, né? Mas quais seriam os principais desafios da inovação, né? Acho que seria uma coisa, como é que eu vou dizer? Se diz muito que empresa que não inova, né, tá correndo risco, porque você tem que estar sempre se reinventando, sempre se ajustando, sempre sendo criativo. Eu tinha um chefe que me dizia o seguinte: todo mundo reclama porque eu não tenho orçamento, porque eu não tenho recurso. Então você tem que ser criativo com o que você tem que jogar dentro das 4 linhas aqui das regras, né? E seja criativo, inove. Então, como que você vê as principais barreiras
para se inovar, né? Para ser, apesar que criatividade e inovação não pode ser a mesma coisa, né? Como que você vê isso? Criatividade é a nossa capacidade de ter ideias, né? Ela é a porta, é a chave, na verdade, para abrir a porta da inovação, né? O Philip Kotler, né, o pai do novo marketing, tem uma frase dele que diz: talvez não seja bom para uma empresa que todos os seus funcionários sejam criativos, porque talvez uma empresa só de pessoas criativas não seja tão produtiva assim, né? Porque a criatividade, ela é uma habilidade, né? Então, todo mundo pode ser criativo. Todo mundo é criativo. Uns mais, outros menos, né? E é como quase tudo que a gente precisa experimentar, né? Ter experiência para adquirir fluência. Então, vamos partir da ideia de que todos somos criativos, né? Mas para inovar, não adianta só ser criativo, né? Então, porque se você for olhar para o processo, primeiro a gente tem as ideias, então somos criativos, temos as ideias, né? Vamos separar as ideias, o que faz sentido, o que não faz, o que é viável, o que não faz, o que conversa com a audiência, o que a gente quer conversar, o que não conversa. E aí vamos para o processo de inovação propriamente dito, né? Então aí a gente passa pela invenção. O que a gente vai inventar a partir dessa ideia? E aí, a partir disso, que a gente faz um protótipo e inova propriamente dito, né? Então, a criatividade está num lugar onde ela é a chave para processos de inovação. Então, são dois conceitos que se complementam, mas não são conectados, mas não são a mesma coisa, né? E o que acontece muito, como você falou, deu o exemplo da empresa, não tem um recurso, precisa inovar nessas 4 áreas aqui, veja o que você consegue fazer. A questão é que você também comentou sobre a inovação ser algo complexo, né? E, na verdade, é algo simples, né? Eu gosto muito da frase do Leonardo da Vinci, que fala que sofisticação é conseguir explicar e tornar as coisas, o complexo, simples, né? Somos nós que deixamos o processo mais complicado. O processo né? É simples, o ser humano que complica, é nossa especialidade. Exatamente. Nós não temos consciência sobre qual é o processo interno de gerar ideias, né? Então, isso parece fazer com que as coisas sejam complexas. Mas, embora a gente não tenha conhecimento sobre o processo de criar ideias, nós temos ideias, né? E nós temos ferramentas para estimular esse processo que a gente não sabe como funciona. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência a não querer mudar, né? O nosso cérebro está sempre querendo manter as questões dentro das caixas, os padrões e tudo mais. Então, para ter ideias, independente de qual seja o processo, a primeira coisa que a gente precisa é uma abertura para mudança, né? Um estímulo à abertura para mudança. Então, quando você me pergunta assim, quais são os principais entraves, né, para inovar? Eu gosto mais de pensar quais são os fatores-chave que são importantes para que a inovação aconteça, né? Quando a gente estava nos Estados Unidos, em Nashville, fazendo o estudo, a gente teve aula com o David Owen, né? Ele escreveu um livro sobre inovação. O livro chama, né, Creative People Must Be Stopped, né? E o subtítulo era 6 maneiras de matar a inovação. E aí eu peguei uma licença poética e pensei aqui em 6 maneiras de estimular a inovação, né? Considerando essa nossa realidade corporativa, né? E eu acredito que a primeira delas está relacionada à cultura, né? É preciso que a empresa estimule uma cultura de inovação, estimule um ambiente de inovação, né? É muito difícil uma empresa que não tem uma cultura de inovação conseguir, independente de ter recurso ou não, inovar, né? É preciso que, no ambiente de cultura voltada para a inovação, você tenha uma abertura para o erro,
né? Você investe em times que são autônomos, que são flexíveis, que são mais adaptáveis. Você investe numa liderança mais consciente, digamos assim, né? E quando você cria uma cultura de inovação, você está criando um processo. Então, de certa forma, você consegue replicar esse processo. Então, a gente sai daquele lugar da sala dos inovadores, do departamento de inovação, do departamento de criação, né? E passa para uma cultura de criação e de inovação, né? Isso também está relacionado com a nossa forma de ver o mundo focada muito mais no indivíduo do que no coletivo, né? Porque a gente olha para o herói, né? O cara que inventou isso, o cara que salvou a empresa. Como se fosse só ele, né? O CEO, primeiro CEO antes dos 35. É sempre um privilegiar do indivíduo e não do coletivo, né? Isso é muito ruim para a inovação. Porque, de fato, ninguém inova sozinho. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando você tem um processo de criação, um processo de inovação desenvolvido na empresa, você criou uma cultura de inovação e você replica isso. Então, você faz com que toda a empresa tenha essa cultura de inovação. Aí você consegue, de fato, se tornar uma empresa inovadora, né? Então, essa questão de as empresas que não inovarem não vão morrer é complicado, entendeu? Porque talvez elas vão sobreviver um tempo, elas vão conseguir inovar num outro, mas se não tem uma cultura, e cultura também precisa ser renovada, veja o que a gente está passando hoje com as gerações, né? Sim. E com esse choque de geração trabalhando nas empresas, ou seja, não é porque você construiu uma cultura de inovação que seu trabalho está feito, né? Então, você precisa continuar esse processo. Então, acho que um dos 6 fatores fundamentais para um ambiente, para você estimular a inovação, está na criação de uma cultura de inovação. A cultura é muito importante. A frase cultura come estratégia no café da manhã, né? Porque é interessante, você falando, me veio à mente agora, o Sérgio Frias, ele é um especialista em Customer Experience. Ele esteve aqui num episódio conosco, e ele falou exatamente, né, que a experiência do cliente é uma cultura da empresa. E aí com isso eu vou pegar um gancho para minha pergunta, né? Porque ele disse que para se ter sucesso uma área de Customer Experience, a área de CX tem que reportar para o head da empresa, para não ter influência de outras áreas, né? Isso aconteceria também com a área de inovação, né? Se eu quero criar uma cultura de inovação na empresa, será que o departamento de inovação ou os inovadores têm que estar linkados ao CEO da empresa? Ou eles podem estar, de repente, no marketing, e aí, ou enfim, estou falando marketing, pode ser qualquer outra área, né? E que esse movimento, essa mudança de cultura, ela não vai ser afetada pelo que já existe, né? Porque o que a gente observa muito você tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Que está no departamento, de repente, que enxerga, os outros não enxergam a mesma coisa, acaba tentando matar aquela iniciativa. Seria isso ou não? Ou qual o caminho? Jorge, eu acredito cada vez mais na horizontalidade, né? Essa questão precisa reportar para mim, precisa reportar para o departamento. Essa forma de organização mais convencional e conservadora, baseada no exército lá atrás, da forma como a gente foi se organizando, eu vejo que ela perde cada vez mais força e tem cada vez menos sentido diante desse cenário que a gente vive hoje. Agora, de novo, a cultura é exatamente quando não acontece esse cenário que você trouxe, entendeu? Não vão matar o processo ou a ideia se existe uma cultura onde todo mundo fala a mesma língua, onde existe um propósito claro da empresa, né? Cultura, geralmente, não tem muito jeito, ela começa lá em cima. Sim. Ela vai começar com o CEO, né? Se o CEO não começa esse movimento, dificilmente ela vai se fortalecer, ela vai se construir, né? Então, mas ela começa lá em cima, né? Depois ela vai cascateando e ela só se torna cultura se tiver todo mundo na mesma página, né? Então, é importante uma liderança forte,
não só no CEO, mas como todas as outras lideranças da companhia, estarem falando a mesma língua, estarem na mesma página, terem um propósito claro e dentro desse propósito a inovação é um valor inegociável, para daí conseguir construir isso para todo mundo. Porque depois que você tem uma cultura de inovação, quem não inova, quem não gosta, quem não consegue, vai sair automaticamente. A cultura tira a pessoa. Ela não se sente parte daquele ambiente, né? Então, eu acredito muito nessa que você precisa do CEO, você precisa do C-level, da liderança, para começar o processo, mas depois ele precisa seguir para todo mundo e tem que ser para todo mundo. É como se fosse uma grande rede, uma grande raiz, onde todo mundo vê que a inovação está na essência da empresa. Você vê, então, por exemplo, que a inovação tem que ser um dos pilares? Eu não acredito que a inovação seja um pilar ou um valor. Sabe quando missão, visão e valores, e a empresa coloca assim, um dos nossos valores é a inovação. É que eu vejo muito isso. Não é sobre valores, entendeu? É algo que está intrínseco. É como a cooperação, por exemplo, né? A cooperação é algo inato ao ser humano. Está no nosso DNA. Se assim não fosse, não teríamos sobrevivido como espécie, né? Não seríamos o Homo sapiens que somos, né? Que chegou até onde chegou hoje. Então, assim, nós só sobrevivemos porque colaboramos, está no nosso DNA. A gente pode ter esquecido, a gente pode ter desenvolvido uma cultura muito mais baseada no individual do que no coletivo, mas está no nosso DNA. A inovação, para mim, ela está nesse lugar, né? A criatividade, como eu falei, ela é de todo mundo, somos todos criativos. Então, se somos todos criativos, precisamos estimular essa habilidade do ser humano, entendeu? E assim fazer com que tudo seja inovação. Porque, a bem da verdade, se você inovar, está muito relacionado com mudar. E mudar é a única certeza que a gente tem na vida. Sim. Que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Entendeu? E então, que você vai morrer. Tudo vai mudar, ser vai inovado, tudo vai ser transformado, seja da maneira que for, seja reinventando algo que já foi, seja copiando algo que começou lá atrás, seja adaptando algo que já foi feito para uma outra especificidade, passando para outra atividade, seja criando algo totalmente novo, né, que é super difícil, a gente está muito mais nesse lugar de inovar, mas a partir de algo que já existe. Na zona de conforto, né? Ali, né? Então, assim, eu não vejo a inovação como assim, eu sou um valor. Durante muito tempo, nesses 25 anos trabalhando em agência, eu atendi muitas empresas, assim, muitas, e a maioria, grandes grupos de empresas. Eu posso dizer para você que 80% delas falaram, nós somos uma empresa de inovação e tecnologia. Todas elas se colocavam como uma empresa de inovação e tecnologia. Mas poucas, de fato, eram empresas de inovação e tecnologia. Entende? Porque não é a palavra. A palavra você pode dizer, o papel aceita tudo. Né? Agora, muitas vezes você tem um departamento de inovação e um CEO que já inovou em outras companhias e veio para essa companhia para inovar, mas você não construiu uma cultura de inovação. Então, a inovação não faz parte do DNA da empresa. Então, ela só acontece se aquela estratégia ali funcionar. Né? E não é um processo replicável, porque se você tirar daquela área, daquela pessoa, daquele grupo, daquele CEO, ela não vai acontecer no outro. E aí você começa a ter os ruídos, porque tem parte da empresa se vendo como inovadora, onde a inovação é uma atividade que faz parte do dia a dia, e outra metade da empresa que não vê esse lugar. Então, assim, vai dar conflito. Vai dar ruído, né? E aí sim a gente vai ver esse cenário que você trouxe, onde assim, eu não vou levar isso para lá porque esse departamento não vai aceitar essa ideia e vai matar e a gente não vai conseguir funcionar, né? Tudo para mim está baseado na cultura, no trabalho compartilhado, em você compartilhar os valores fortes, propósitos, né? E isso começa no CEO, e isso precisa cascatear para toda a companhia, e isso precisa ser renovado e alimentado. Novos acordos precisam ser feitos o tempo todo. Mas isso tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. Mudar uma cultura de uma empresa é algo que leva tempo e algo complexo. É long term. É long term. E é como você falou, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se você está fazendo só o seu planejamento estratégico
e ele conversa só com a sua estratégia de negócio e não conversa com a cultura que você quer construir, não conversa com a história que você está contando para os seus stakeholders, onde o principal deles são os seus funcionários, vai dar ruim em algum momento. E é engraçado, porque eu ouço isso constantemente, né? Que diz o seguinte, não, o cliente ele é importante, as pessoas são importantes, inovar é importante, mas você não vê lá no planejamento estratégico. Você vê lá negócios, você vê vendas, você vê um monte de coisa, mas você não vê essas coisas que falam, então, peraí, se não está no planejamento estratégico, então não é importante. Você vê isso sim também ou não? Sim, o que eu acredito é que algumas questões estão no papel, entendeu? Elas não são... Por isso que a questão dos valores, colocar a inovação no valor, talvez faça muito pouco pela companhia, né? Porque muitas vezes ela está no valor e para a companhia aquilo basta. Uhum. Então, ela não vai para o planejamento estratégico, né? Então, tá tudo muito ligado assim. O nosso propósito conversa com o nosso negócio, com a nossa estratégia, né? E para chegar nessa estratégia aqui e atender o nosso propósito, o que a gente precisa fazer, né? E o que a gente precisa fazer? Como é que a gente comunica isso para cada um dos nossos públicos, diferentes audiências? Porque também é muito comum as empresas terem um planejamento estratégico incrível e metade da empresa não saber. Só determinadas áreas que vão, de fato, fazer o negócio girar. Uhum. Ou seja, cada área da empresa fala uma língua. Então, se dentro mesmo da empresa a gente já não está falando a mesma língua, imagina para fora. Imagina para os clientes. Porque, veja, toda empresa fala com os clientes, né? Claro que a área de cliente fala muito mais, mas, de certa forma, todo mundo tem um ponto de contato com o cliente. Uhum. Às vezes você até tá numa área completamente que não tem esse relacionamento com o cliente, mas você tem vizinhos, você tem amigos, e eles te perguntam, perguntam onde você trabalha, e sabe? E assim por diante. Então, eu vejo muito importante dentro do planejamento estratégico que ele seja comunicado para todo mundo, né? E que se ele puder ainda ser planejado com todo mundo, evidentemente você não vai trazer todos os funcionários, mas entende? Eu acho que é aí que a gente começa a falar de diversidade, né? Que é outra palavra, é outra questão que, como a inovação, vamos colocar nos nossos valores que somos diversos. Cara, somos diversos, né? Qual que é a diversidade da produção do nosso planejamento de negócio, do nosso planejamento estratégico? Ele foi feito por quem? Quem que nós ouvimos? Que perguntas que fizemos? Que perguntas diferentes fizemos para diferentes perfis e pessoas, né? Não, fizemos planejamento baseado em tudo que a gente já fez ao longo de todos os anos da nossa história, né? Então, é isso. O David Owen fala muito disso. Ele fala, as empresas são muito boas em melhorar o que elas já sabem fazer. Por isso que é tão difícil as empresas inovarem. Uhum. Porque para inovar não é a partir do que você já sabe fazer, né? Precisa de um outro processo, precisa de uma outra geração de ideias que vão inventar alguma coisa e vão fazer um protótipo. E não melhorar o que a gente já faz. Melhorar, fazer mais rápido, né? É desse lugar que é difícil sair a inovação. E é interessante que você falou uma coisa que deu um clique, assim, sabe? O seu planejamento estratégico está conversando com o seu propósito da sua empresa? Tá conversando? Tá. Eu não vejo isso acontecendo. Que é exatamente isso que você falou, né? As empresas falam muitas coisas, mas quando você vai olhar lá, né? Missão, visão e valor, planejamento estratégico, não conversa. É isso mesmo, né? Isso acontece muito, né? E é um equívoco muito grande, porque missão ou propósito, como a maioria das pessoas fala agora, missão, propósito, visão e valores são direcionadores estratégicos. É daqui que começa. Então, se você faz um planejamento estratégico sem olhar para os seus direcionadores estratégicos, tem alguma coisa errada, né? E, além disso, como eu falei, é preciso revisitar, porque às vezes você vai estar ali no planejamento estratégico pensando em novos cenários ou em questões que precisam ser endereçadas para que o negócio vá à frente, e aí talvez você tenha que revisitar o seu propósito, a sua missão, os seus valores,
né? E tudo bem, mas é preciso que se conversem, né? E o que eu vejo muito esses direcionadores estratégicos são tudo menos direcionadores estratégicos, entendeu? E de novo, o planejamento estratégico fica sendo um grande plano solto de um grande conjunto de líderes, que depois precisa ser cascateado para o restante do grupo da empresa que não sabe por que está fazendo aquilo. Que é coisa mais... Como conseguir uma produtividade maior ou uma boa produtividade se você não sabe por que você está produzindo? Por que você está fazendo aquilo? E para saber o porquê que você está fazendo aquilo, não é o porquê o planejamento estratégico assim o quer. É porque existe um direcionador estratégico. Existe um propósito dessa companhia. Essa companhia trabalha para isto. E para alcançar isto, a gente faz essas atividades deste plano neste período. E depois a gente vai fazer de novo, vai estudar de novo, começa de novo, né? Então, muito da questão que a gente ouve muito de funcionários poucos engajados ou produtividade reduzindo, o cara não sabe por que ele está fazendo aquilo. Às vezes nem o líder dele sabe, que geralmente é isso. Ou o líder sabe, mas não sabe comunicar. Né? Então fica sendo um grande silo a área que vai montar, idealizar. É exatamente igual as empresas falam, não, esta aqui é a área de inovação, entendeu? São os super-heróis que são capazes de serem criativos e inovar, ou são os super-heróis que conseguem fazer o planejamento estratégico. Mas o cara faz o planejamento, o time faz o planejamento estratégico, mas ele é executado por toda a companhia. Sim. Entende? E será que toda a companhia tem essa visão? Entende isso? Geralmente sabe o que não. a área de inovação faz? Não. Quer um exemplo que eu vejo muito acontecer? Que acontece, tem dois exemplos bons sobre isso. Em momentos de fusão e aquisição e M&As, né? É geralmente uma grande confusão de informação, né? Os funcionários das duas empresas que vão se tornar uma só ficam bons anos sem saber para onde vai, quem que vai, qual é o propósito da empresa, para onde que a gente vai, por que né? Começa por aí, por que se fundiram e uma vez que se juntaram, para onde a gente vai? Né? Qual é o propósito desta nova companhia? Né? Então, nesses momentos é que essa conversa sobre comunicação e colaboração acaba aparecendo, porque aí os ruídos acabam ficando muito altos e aí a empresa precisa fazer alguma coisa. Então, isso geralmente acontece nesses momentos ou em momentos de crise, entendeu? Porque, então temos um problema e vamos resolver esse problema. Quando, na verdade, deviam ser atividades olhadas o tempo todo, porque a gente precisa se comunicar bem para poder colaborar. Né? E é só colaborando que a gente consegue entregar resultados melhores, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo por que eu estou fazendo, né? E algo construído em conjunto, né? E você falou uma coisa que é o calcanhar de Aquiles, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Eu preciso me comunicar bem para poder colaborar, né? E aí, vamos entrar, voltando, planejamento estratégico, vamos falar de inovação, um monte de coisa, mas o calcanhar de Aquiles continua sendo comunicação, certo? Comunicação. Eu posso ter o melhor plano do mundo, ser muito bem intencionado, eu sou o CEO da empresa, eu venho com toda uma bagagem, mas se eu não conseguir fazer essa comunicação fluir, né, essa mudança de cultura, né, nada acontece. Você vê isso também? A comunicação, apesar de ser sabido, né, mas a comunicação é um fator crítico? Eu acredito que uma grande parte dos problemas, dos ruídos, né, que se instalam nas empresas é devido à comunicação, ou à falta dela, ou à falha dela, né? Então, sem olhar para a pessoa em si, mas olhando para nós como sociedade, a gente aprendeu, na escola inclusive, a gente aprendeu a se comunicar para responder, né? A professora fala assim, levanta a mão quem quer falar, e a gente né, quer falar, mas enfim, a gente quer falar, a gente não aprendeu a ouvir. Então, a gente se comunica não para entender o que o outro está dizendo. A gente se comunica para responder.
Então, na hora que eu estou numa conversa, ou que eu acredito que eu esteja numa conversa, geralmente eu estou ali prestando atenção no que você está falando, mas eu estou prestando atenção para eu responder. Eu não estou realmente ouvindo o que você está dizendo, para depois tomar um tempo e ver o que eu tenho para dizer sobre aquilo. Então, na verdade, eu não estou ouvindo. Então, não é uma conversa. Logo, não é um diálogo. Entende? Então, e muitas vezes, a gente até é claro na mensagem que a gente está levando, mas a gente precisa se certificar de que o outro entendeu aquela mensagem da forma e com a clareza que a gente imagina. Porque muitas vezes você fala, você é claro e você pressupõe que o outro entendeu. Uhum. E às vezes o outro não entendeu. E não interessa o motivo. Mas às vezes ele não entendeu. Então, assim, a comunicação ela tem muitas arestas, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entendeu. E como é que eu me certifico que o outro entendeu o que eu queria que ele entendesse? Eu tenho que perguntar. A gente não pergunta, né? Uhum. Então, a comunicação, ela precisa ser reaprendida, de certa forma. Porque o jeito que a gente aprendeu, ele não funciona mais, né? Ele nunca funcionou, na verdade. Só que agora é tanta gente, é todo mundo se comunicando, são tantos canais, é tanta gente produzindo novas informações, novos conteúdos, que reaprender a se comunicar é fundamental, né? Se a gente olhar o relatório o Future of... acho que chama Future of Jobs. Acho que é isso. Todo ano ele coloca uma quantidade de novos skills que serão habilidades importantes para o futuro dos negócios, para o futuro do trabalho nos próximos 5 anos, né? A comunicação e a colaboração, então, todo ano elas aparecem de uma forma ou de outra. Por exemplo, no relatório de 2023, apareceu... escuta ativa e empatia, né? Como tem empatia se você não se comunica? Como tem empatia? Como tem escuta ativa se a gente não sabe nem escutar? Né? Se a gente vai para uma conversa, como se fosse num duelo, do tipo assim, a bola veio de tênis e eu preciso rebater, né? Então, quando a gente ouve muito sobre comunicação para líderes, comunicação assertiva, comunicação consciente, porque a gente tem ouvido cada vez mais sobre isso, porque é fundamental e vai ser cada vez mais necessário, vai ser um skill. Não vai dar para ser um líder sem saber se comunicar, sem fazer uma comunicação, por exemplo, assertiva, né? Uma comunicação assertiva é uma comunicação direta, clara, mas respeitosa. Uhum. Né? É uma comunicação onde o seu time sabe que pode conversar, sabe que pode trazer as suas necessidades, os seus questionamentos, que vai ser respeitado e vai ser respondido, né? E eu diria que a gente não se comunica assim de uma maneira geral, né? A gente se comunica do jeito que a gente sempre se comunicou, porque não é algo que a gente para pensar. De novo, a gente volta para a questão do ócio, da reflexão, né? De tentar se desconstruir para construir de novo, né? Assim, como eu me comunico? Como eu me comunico comigo? Como eu me comunico com os outros? Prestar atenção nisso, né? Uma coisa mais básica, por exemplo, que eu sempre acredito que é super importante a liderança pensar nisso e falar nisso, sobre isso, como este time gosta de se comunicar, né? A gente pode se comunicar por e-mail, a gente pode se comunicar por WhatsApp, a gente pode usar o Teams, a gente pode usar as ferramentas. Às vezes tem uma ferramenta que é obrigatória na empresa e precisa usar, mas como é que a gente se organiza para que a gente se comunique todo mundo da melhor maneira e não assim, porque desse jeito, porque o líder quer assim, né? Cada um tem um jeito. A ferramenta da empresa às vezes não funciona. Exatamente. Então, assim, vamos manter uma comunicação dentro da ferramenta da empresa, porque a gente precisa estar ali documentado, mas que outras alternativas a gente vai usar para que a nossa comunicação flua? Porque, no fim das contas, o que interessa é que a comunicação funcione, né? Que a empresa consiga levar a comunicação, passar a comunicação do que é essencial para a liderança, e a liderança tenha clareza sobre isso e passe isso para o seu time, para que toda a empresa tenha a mesma clareza. E do mesmo jeito que quando a gente está conversando como indivíduos, né, a gente precisa se certificar de que o outro entendeu o que a gente está falando, na empresa é a mesma coisa.
Não é porque a gente fez um town hall, vamos colocar assim, um evento, e o CEO falou que está falado, e está resolvido, e que todo mundo entendeu a mesma coisa. E sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Que comunicação é fundamental, né? E a gente observa, isso é claro, que é o calcanhar de Aquiles na maior parte das empresas. Na maioria das empresas é o calcanhar de Aquiles. A comunicação não tinha que estar no planejamento estratégico? Bingo, truco, entendeu? Porque é tão óbvio. E toda empresa passa por isso. E como que eu garanto que eu estou revendo os meus processos de comunicação? Como que eu garanto que isso está acontecendo? Como que eu reciclo? É igual a inovação. Eu estou pensando nisso agora, tá? Imagina um pop-up assim, né? Que eu tenho que rever minha estratégia de inovação. Comunicação não é a mesma coisa. E a gente trata como se fosse uma coisa comum, mas, enfim, é um problema sabido que a gente sabe que tem, mas não está no meu plano estratégico. Por exemplo, ter uma comunicação melhor na empresa. Tô viajando? Não, adorei essa bola. Vamos lá. Eu vou te dar um cenário, algum cenário que era comum há alguns anos atrás, assim, mais no início da minha carreira. Para você ter uma ideia, a área de comunicação era tão, assim, mal compreendida, vamos colocar dessa forma, que a gente estava dentro do RH. Porque se não sei onde colocar, passa por RH. Né? Então, eu trabalhei com muitas empresas onde eu, como agência, o meu ponto de contato era o RH. Né? Isso foi evoluindo e já evoluiu muito ainda que tenha muita empresa trabalhando nesse formato, mas hoje muita empresa já tem uma área de comunicação. Outras têm uma área de relações institucionais, né? Uma área de corporate affairs, onde entra a comunicação, entra relações com o governo, entra algumas outras áreas. Muitas vezes, esta diretoria de corporate affairs, de relações institucionais, está no board. E consegue levar a comunicação junto com as outras questões, né? Mas da maneira como eu vejo, a comunicação é fundamental, ela devia estar do lado do CEO. Se eu sou o CEO de uma companhia, a comunicação está do meu lado. Entende? Porque comunicação é tudo. A gente tem um misunderstanding sobre a palavra comunicação, como provavelmente com inovação, com sustentabilidade, com diversidade, né? Existe um certo sequestro do significado das palavras, mas assim... se comunicar tem muitos fatores, né? Você tem desde a comunicação visual da empresa, dos executivos, né? Como isso vai ser visto. Você tem a comunicação verbal, como eu falo, né? Como eu me comunico, qual é o tom da minha voz, né? Como que eu articulo as palavras, qual é o sabe? E você tem o conteúdo. Hoje em dia é muito comum a comunicação ser vista como conteúdo. Por exemplo, muitas conversas que eu falo que eu trabalho com comunicação, a pessoa fala assim, você faz conteúdo para as redes sociais? Também. Também, né? Também. Isso é só um pedacinho, né? Se comunicar é um skill fundamental que deveria estar do lado do CEO. Entendeu? E algumas empresas já perceberam isso e já funciona. Então, assim, mas ainda tem um mercado ainda muito grande que para expandir a comunicação e para ver a comunicação como essencial. Porque o que acontece muito também, que eu vi ao longo desses anos, é o seguinte, também é muito comum, faça o planejamento estratégico, e aí o marketing está no planejamento estratégico, especialmente marketing de produto, né? Às vezes o marketing institucional também fica fora, que é o marketing, né, do branding, da marca. Mas o de produto é comum ele estar dentro. E aí, muitas vezes, eles montam a estratégia de comunicação do produto, a comunicação dentro do marketing, né? Como é que eu vou levar esse produto para o cliente, sem conversar com a área de comunicação. Entende? E aí, depois eles vêm, depois que a estratégia dele já está montada. Aí você fala, isso aqui não vai funcionar por isso, isso e isso. Né? Porque o público não vai fazer isso, porque isso não conversa com o propósito da empresa, porque isso não conversa com o marketing institucional, não conversa com o branding, né? E aí você tem que reajustar toda a estratégia de produto, porque ela foi feita sem pensar na comunicação. E assim é com todas as áreas, na verdade. Porque se você for pensar,
é preciso que a boa comunicação aconteça entre todas as áreas, né? Outra conversa que a gente ouve muito assim, a área financeira não sabe se comunicar, né? Mas assim, como que a companhia também olha para a área financeira? Ela não olha para a área financeira pensando que ela precisa saber se comunicar. Então, ela não vai olhar para a comunicação como algo que ela precisa desenvolver, entende? Então, se a comunicação é importante para a companhia, se está no DNA da companhia, se existe uma cultura que privilegia a comunicação, ela começa, como eu falei, no CEO. E aí a gente consegue fazer com que ela vá cascateando e entrando como algo que é um valor, né? Se você olhar, fazer esse exercício e olhar os valores das empresas, você vai ver pouquíssimas vai ter escrito comunicação como um valor. Mas esse foi um insight que eu tive, que é um negócio tão... Parece tão óbvio, mas não tá lá. Não é isso? E deveria ser, sei lá, número 1. Não é isso? Não. Por isso que boa parte... a comunicação cresceu muito durante os períodos de crise, na gestão de crise. Porque assim, o que eu faço? Como é que eu falo? Porque as pessoas vão querer saber, né, quando está acontecendo alguma crise. Seja uma crise que foi para fora, seja uma crise que tenha ficado só internamente na empresa. Mas o momento de crise é um momento que você precisa comunicar, senão você não consegue sair daquele lugar. Né? Então, muitas estratégias de comunicação começaram a ganhar valor em momentos de gerenciamento de crise. Mas como começar? Start. Eu preciso melhorar a comunicação lá na firma. O que eu faço? Meu Deus do céu, ligo para a Nádia? Não, vou orar. O que eu faço? Sabe? Qual que seria o starting point, vamos dizer assim? Eu diria que o primeiro passo é você alinhar o seu storytelling. Assim, qual que é a história da companhia? Entende? Quem nós somos? Por que existimos? O que fazemos? De novo, qual o propósito? Revisitar esses direcionadores estratégicos, né? Ter clareza de que aquilo faz sentido, de que aquilo conversa com o que a empresa está construindo e com os executivos. Tem que começar revisando todos os conteúdos, todos os materiais. E começa por ali, quem eu sou, né? E que história que eu estou contando, o que eu quero levar lá para fora, né? Depois que você olha para isso e tem clareza sobre isso, a gente precisa começar a contar essa conversa. Né? E contar essa conversa para todo mundo. Então, assim, precisa ter uma liderança, de novo, começando com o CEO, que coloca a comunicação na agenda, entendeu? Que momentos que eu me comunico com os meus funcionários? Como eu me comunico com os meus funcionários? Como os meus funcionários vão se comunicar entre eles? Qual é a frequência? Que história que eu vou contar? Seria o plano de comunicação? Ou Cara, uma coisa muito mais além disso? O plano de comunicação ele é como o plano estratégico, de certa forma, vai ter um plano de comunicação estratégico a cada ano ou a cada trimestre, na verdade, que muitas vezes muda no mês, né? Não é uma questão de plano, né? É uma questão de enxergar e colocar a comunicação como uma atividade fundamental da companhia. Prioridade. E não como uma atividade enabler, sabe? Como uma coisa que, como muitos anos, por exemplo, foi visto o RH. Né? O RH também é uma área que vem se reinventando diante de toda a questão de dificuldade de talentos, de turnover, de manutenção de pessoas nas empresas, né? De liderança com soft skills desenvolvidos. Então, agora o RH muitas vezes é visto como uma área fundamental da empresa. Né? A comunicação está nesse mesmo lugar. Né? Sem estruturar uma comunicação, sem trazer parceiros que entendem de comunicação, sem ter uma história para contar e contar essa história de diferentes formatos e canais, porque para muitas empresas a comunicação é vista como que canal que eu vou fazer? Entendeu? Qual é o canal? O canal não interessa, por enquanto. Ele vai interessar lá na frente, de acordo com a audiência ou com a estratégia que eu tiver desenvolvido, né? Antes eu preciso ter a consciência de que as pessoas não leem mentes. Então eu preciso ter o que eu quero comunicar desenhado no papel, revisitado e repetido e passado para todo mundo da companhia, né? Então precisa ter, de novo, uma abertura para mudança, né? Uma construção de cultura que privilegia a comunicação, que olha para a comunicação
como Prioridade? como prioridade, não como insumo, entendeu? Mas como assim, Uma coisa essencial para existir. eu preciso me comunicar. Assim como eu me comunico, porque, de novo, a gente acha que sabe se comunicar. Na verdade, é esse o problema. Se você for conversar com as companhias, com as empresas, elas acreditam que estão se comunicando. Entendeu? É difícil também uma empresa que não faça nenhuma comunicação, entendeu? Eu acredito que tem só um equívoco, né, de prioridades mesmo, de colocar a comunicação na agenda e não usar a comunicação como ferramenta. A comunicação não é ferramenta. E sabe que você falou uma coisa também, mais um insight, na verdade, como começa? Você primeiro precisa entender quem você é. Volta para a essência. E eu gosto muito de desenho, sabe? Mas foi um pop-up muito grande. Já assistiu Moana? Tá Moana, o mundo tá acabando, né? O povo lá tá sem comida, tá sem água, o coco tá podre. E o que eu faço? O negócio começou a desenrolar a hora que ela descobriu quem ela é. Na essência, o negócio começou... Mas veio é muito automático. Isso é tão óbvio. Mas assim como a gente falou de comunicação, óbvio... Mas as pessoas não fazem, as empresas não fazem, as pessoas não revisitam constantemente quem elas são. Será que realmente eu sou isso hoje? Porque pode mudar, né? Eu sou isso hoje, amanhã eu posso ser outra coisa, tá tudo bem assim. Isso acontece mesmo, Nádia? Essa sua colocação é muito interessante, porque ela conversa com um outro fator que eu acredito que eu reuni como fator-chave para a inovação, é o autoconhecimento. Né? Então, assim, existem uma série de processos de desenvolvimento humano que podem ajudar no autoconhecimento, olhando para a questão corporativa, digamos assim. Né? Podemos pensar em coaching, mentoria, em consultoria, em treinamento, terapia, enfim. Todas essas são formas de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de pessoas, né? Então, é algo que, de certa forma, já entrou no mundo corporativo. Porque, durante muito tempo, falar sobre autoconhecimento parecia que você estava falando de autoajuda, né? Isso. E agora já é visto, né? Por exemplo, uma vez, eu já fiz um curso na FGV de mentoria, onde boa parte do curso era para falar sobre autoconhecimento. Cara, isso é algo impensável há alguns anos, né? Então, eu vejo muito a importância de se conhecer para conseguir adquirir fluência no processo de geração de ideias, voltando para a nossa conversa de criatividade, né? Para daí poder inovar. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus valores, qual é o seu valor inegociável, aquilo que você não abre mão de jeito nenhum, né? É isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo? Por que eu me comporto dessa maneira? Enfim, aí vem um outro skill importante, que é fazer perguntas, né? Sim. A base da filosofia e da psicanálise, que é fazer perguntas, eu vejo isso como fundamental hoje também na nossa sociedade, seja no ambiente corporativo ou não. Né? E muito do autoconhecimento está em se fazer perguntas para si mesmo e investigar as respostas. Né? Porque você imagina, se a gente tiver cada vez mais pessoas que privilegiam um processo de autoconhecimento, são essas pessoas que estão nas empresas. Elas levam isso para lá. Uma pessoa que se conhece se comunica melhor. Sim. Uma pessoa que se conhece colabora melhor. E veja, o processo de autoconhecimento é uma jornada contínua. Não é que eu entrei num processo de autoconhecimento e já me conheço o suficiente, então tá bom. Até porque a gente nunca vai se conhecer totalmente, né? Mas quando você entra nesse processo, você já começa a olhar as coisas de outra forma. Você, ao se conhecer, você se permite olhar para o outro com um outro olhar. Você começa a entender quem você é, aí você entende sobre os seus sentimentos e as suas emoções, e com isso você consegue entender as suas necessidades. E ao entender as suas necessidades e os seus sentimentos, você sabe por que você age de determinada forma. Você sabe por que você tem determinados comportamentos. Uma vez que você tem consciência sobre isso, você consegue olhar para o outro dessa forma. Então, você não vê mais o outro como um inimigo.
Você vê o outro como uma pessoa que também tem sentimentos, também tem necessidades. E muitas vezes está agindo para conseguir atender determinada necessidade, porque está se sentindo de determinada maneira, né? Então, é um grande ciclo, né? Que fundamental e que ajuda muito na hora de ir para o mundo, na hora que a gente vai trabalhar, na hora que a gente está sob pressão, que é essa a realidade, na hora que a gente está na correria. Né? Se você consegue parar para perceber, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Por que eu estou desconfortável? É provável que a gente não consiga fazer isso o tempo todo. Mas se a gente fizer já algumas vezes, a gente vai adquirindo fluência e isso vai ficando cada vez mais automático, e a gente vai se percebendo cada vez mais. Né? Isso vai ter reflexo totalmente na maneira como a gente se relaciona. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente estava conversando antes de começar sobre as relações interpessoais. Né? Mas como se relacionar com o outro de maneira consciente e respeitosa se você não se relaciona consigo dessa maneira? Né? Porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente. Né? Sim, é comum isso. Muito comum. Né? E isso acaba se refletindo, né, também nas nossas outras relações. Mas é interessante, né? Só para me ver agora, aquela frase que todo mundo fala. É igual quando o avião está decolando, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro em você, depois assista a outra pessoa, né? Então, se conheça primeiro, você se conhecendo assim, você consegue ajudar as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, invista 5 minutos entendendo uma pessoa e evite 5 anos de guerra com ela, né? Só que para você poder fazer, você precisa se conhecer primeiro, né? Então fica... E é muito, muito, muito verdade isso que você falou, né? Acho que o autoconhecimento ele é fundamental, mas... E aí, quando você falou que... Eu não vou falar que o autoconhecimento antes era marginalizado, mas era visto de uma forma diferente dentro das empresas, né? Hoje não. Hoje é muito comum. Eu lembro que eu estava participando de um treinamento de liderança e aí veio a instrutora chegou e perguntou assim para todos. Hoje, como líder, qual é o seu maior desafio? Eu quero só um. Todo mundo veio com um monte de coisa. Eu não conseguia sair com nada. Meu Deus do céu. Não sei o quê. Não consigo nada. Acabou o treinamento, eu não consegui o meu maior desafio como líder. Passei o final de semana. Não, cara, não é possível. Eu deveria saber isso a toque de caixa. Aí na segunda-feira eu liguei para uma pessoa que eu considero muito, né, um mentor, né? E compartilhei com ele, cara, me ajuda. Eu preciso desatar esse nó aqui. Ele falou, Jorge, eu não vou te induzir a resposta, mas eu vou botar você para pensar. Eu falei, diga. Você sabe qual que é o principal desafio do líder? Eu falei, o quê? É o autoconhecimento. Como que você vai ajudar seu time se você não se conhece? Por isso que é muito importante. Eu entrei num processo de coaching, não no processo, fazer curso, formação de coaching, mas não para ser coaching, para eu poder ser o melhor líder. Porque eu entrei para o processo para eu poder me conhecer melhor. E isso funcionou. Né? Eu acho que deixou de ser o autoconhecimento uma coisa que autoajuda e evoluiu para uma coisa essencial para o líder, não é isso? Sem dúvida. E hoje é muito comum nas empresas, não sei se é muito comum, mas eu acho que já tem, é crescente, vamos dizer assim, esse olhar, esse papel para o líder coach, né? O líder coach é aquele que se conhece, né? É aquele que já olhou para si, né? Então consegue olhar para o outro com uma maneira mais generosa, né? E é isso, ele tem esses skills que a gente está conversando aqui já mais desenvolvidos, ele já está ali adquirindo fluência, né? Ele tem uma comunicação eficaz, ele tem uma comunicação assertiva, ele sabe escutar, ele sabe perguntar, ele sabe celebrar, ele sabe dar feedback, né? Então, você veja que são muitos skills a serem desenvolvidos, mas que antes eles pedem pelo autoconhecimento. Porque senão vai ser muito difícil você conseguir adquirir fluência nessas outras questões, né, se você não se conhece. Mas qual seria a trilha?
né, para o autoconhecimento. Eu fico pensando, você começa lendo um livro, você começa fazendo um curso, você começa se conectando consigo mesmo, você melhora a sua espiritualidade, né? Existe uma trilha? É pergunta filosófica agora, né? Porque é profundo isso. Eu diria para você que começa com perguntas. Eu diria para você que começa com adquirindo consciência. É como se fosse um despertar inicial de que eu preciso olhar para mim. Porque a gente não, né, ninguém fala, olha para você. A gente olha para a gente, mas com um olhar externo, não para o que está dentro de nós, né? Então, se tem uma trilha, para mim ela começa com fazendo perguntas. Né? Eu adquiro consciência de que eu preciso me conhecer, seja lá por que razão, e aí eu começo fazendo perguntas. Para mim, fazer perguntas, algo que é como se a gente também precisasse reaprender, né? Porque é o skill mais importante para mim. E se você olhar agora até dentro desse universo da inteligência artificial, é ainda mais fundamental, né? Se você souber fazer um bom prompt ali, o que você vai perguntar, aí você vai conseguir... O segredo é o prompt, né? É o prompt. Você vai conseguir obter o que tem de melhor ali, né? Mas precisa saber perguntar. Né? E, então, para mim, a trilha, não só para o autoconhecimento, como para tudo, é fazer perguntas. Faça perguntas. Seja curioso. E veja, eu não estou falando sobre ter as respostas. Eu estou falando sobre fazer as perguntas, ser curioso e perguntar. E perguntar de jeitos diferentes. E perguntar para pessoas diferentes. E perguntar para si mesmo de formas diferentes. Eu começaria por aí. E olha só, né? Estamos nos encaminhando para o final, né? E eu tô me perguntando agora. Tá vendo aqui que interessante, né? Acho que fazer perguntas, né, para você mesmo. Olha para o espelho e faça pergunta para você mesmo, né? E é engraçado que você estava falando do autoconhecimento agora, de fazer pergunta, me veio de novo sabático na cabeça, não sei por quê, né? Que é o tempo para mim para eu pensar em mim mesmo e fazer perguntas para mim. Será que a gente faz isso no dia a dia, né? Será que isso é uma coisa comum? Será que a gente desaprendeu a fazer isso? Será que nossos pais não faziam isso constantemente? Hoje em dia a gente não faz mais isso? Né? De repente, estilo de vida, enfim, nessa essa troca hoje muito intensa. É a IA também que está, né? Enfim, mexendo com tudo. Mas eu acho que esse momento de reflexão é essencial e a gente muitas vezes não tem. Eu vou dar um exemplo simples. Se você perguntar para as pessoas quando foi a última vez que você olhou para o céu para ver uma estrela, vai ver a cara de paisagem. Você não para mais para observar, para sentir, para pensar, para se questionar, né? Enfim, Nádia, muito obrigado pela sua participação, né? Eu quero que você diga para as pessoas que estão assistindo aqui hoje, né, as considerações finais de Nádia aí. Um prazer recebê-la aqui. Considerações finais, Nádia. Obrigada, Jorge, por essa oportunidade, por essa conversa boa, né? Eu gosto muito de falar sobre esses temas todos. E a colocação final que eu faria aqui, ela está relacionada com assim, um resumo do que a gente falou aqui, que é assim, sobre refletir, sobre sair do automático, sobre se permitir momentos de pausa, né? Se permitir fazer atividades diferentes, né? Talvez você não precise parar e ficar um dia, tirei esse dia para refletir. Não, mas talvez um dia para fazer algo que você nunca fez, né? A gente tem um exercício que a gente faz assim, conta para mim alguma coisa que você fez pela primeira vez nos últimos 3 meses. Será que tem alguma coisa que você fez pela primeira vez nos últimos 3 meses? Então, assim, se experimente, né? Para descansar, para refletir. Coloca na agenda, igual eu falei, né? Coloca a comunicação como prioridade, coloca a reflexão como prioridade, né? Estando sempre ocupado, como a gente está, até porque a gente normatizou essa sensação, essa atividade, estar sempre ocupado tem até um certo glamour, né?
Estar sempre ocupado inviabiliza qualquer processo de inovação, qualquer processo de criatividade, qualquer processo de autoconhecimento, né? Sem parar de vez em quando, sem colocar... veja, não precisa tirar um sabático ou fazer isso somente nas férias, né? Como colocar períodos de reflexão e de pausa dentro do nosso dia a dia? Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. Ótimo, Nádia, muito obrigado. E você que esteve conosco nesse episódio One on One, siga o One on One Oficial no Instagram, Jorge Rosa Oficial no Instagram. Você tem Instagram, Nádia? Tenho. Se eu quiser te seguir, o que eu faço? É @diversa, com H no final, Comunicacão. Diversa Comunicacão. Siga a FIA Pro Futuro nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E nos vemos no próximo episódio do One on One. Tchau!